Boa noite para todo mundo. Estamos numa segunda parte da conversa com a Gabriela Natana Salles Ribeiro, estudante de Medicina da USP. Boa noite para todo mundo. Estamos na conversa com Gabriela Natana Salles Ribeiro, a segunda parte da conversa. A primeira parte da conversa, a Gabriela falou sobre a vida dela pré-vestibular, pré-entrada na universidade. E aí, por problemas técnicos, a gente teve que parar a conexão, então agora a gente está retomando. Então, Gabi, muito obrigado por estar voltando a conversar. E aí eu queria que você continuasse contando um pouquinho sobre o finalzinho, né, do cursinho, e daí depois os primeiros momentos da felicidade de saber como foi a, a data quando você entrou na faculdade, como que você escolheu, se você teve dúvidas entre as faculdades. Então, se você puder retomar um pouquinho, você falou até o momento que você estava terminando o cursinho, fazendo o poliedro, né, e estava passando no vestibular. Então, se puder retomar um pouco, por favor. Bom, boa noite para todo mundo. Então, no ano de 2013, né, que foi o ano que eu fiz o meu último ano de cursinho, e foi o ano, né, em que eu passei. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre como é que foi o estudo, tá? Bom, esse ano, a carga horária do poliedro era bastante puxada em termos de aula, sabe? A gente tinha aula de tarde e até à noite, assim, até as 9 da noite a gente tinha aula. Começava 1 hora da tarde e terminava 9 e pouquinho, assim. Então, o horário para estudar era de manhã. A gente estudava, a gente tinha de manhã para estudar e eu estudava, eu acordava mais ou menos umas 7 horas e estudava até o meio-dia, por aí. Né? Mais ou menos isso durante a semana. Nos finais de semana, no sábado a gente tinha aula de manhã, alguns sábados tinha simulado à tarde e nos domingos, grande parte dos domingos a gente tinha simulado de manhã, que daí eram simulados abertos, né? Bom, nos finais de semana, eu às vezes estudava, às vezes não, às vezes eu costumava me dar uma folga, assim, nos finais de semana para ficar mais tempo em casa, com a família mesmo, né? Porque era muito puxado durante a semana e então eu às vezes eu estudava um pouquinho no final de semana, mas a maioria dos finais de semana eu acho que eu não estudei, assim, pelo que eu me lembro, eu não estudei, eu mais aproveitei, assim, e durante a semana eu estudava mesmo. Ô, E, Gabi, pode contar um pouquinho como que era essa rotina de estudo, por favor? Você começava de manhã, ficava o dia inteiro estudando, você fazia pausas, como é que era? Você tinha no muita período, como que era a divisão? então, eu, de manhã eu costumava fazer assim, a gente tinha uma tarefa, né, para seguir, né? Tinha as aulas tinham sido dadas no dia anterior, a gente tinha uma lista de exercícios para fazer. Então, era mais ou menos assim, dedicar 1 hora e meia, né, para cada estudo. Então, eu sempre ficava devendo tempo, né? A gente até brincava na época que ia passar o ano do vestibular e eu ia estar com matéria atrasada, né? Todo mundo. Isso é normal, é muito normal no cursinho. A gente sempre se sentir com matéria atrasada. Sempre sentir, mas eu não estudei aquilo. Isso é absolutamente normal. Porque a gente tem que, na verdade, o que eu tentava fazer era dar prioridade para aquilo que eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, eu tinha mais dificuldade em matemática, em física, então eu estudava mais, eu ficava muito mais tempo estudando matemática e física. Só que eu também não deixava de estudar biologia, né? Pegava um tempinho, só que era um tempo bem menor em comparação com essas matérias. Eu acho que isso é muito importante, ver quais são as dificuldades, quais são as matérias que você tem aquela, não sei, estou com dificuldade, você foca nessas matérias, estuda um Você foca pouquinho nas das matérias que outras. você tem dificuldade ou foca nas matérias que você focava em qual das duas? Que tinha dificuldade ou que estava mais fácil? Não, eu focava nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Uhum. E Eu, quais? por exemplo, vamos supor, em matemática, um tema que eu tinha dificuldade
era análise combinatória. Aí, o que eu fazia? Eu ia estudar, sei lá, um outro assunto que eu sabia em matemática? Não. Não que eu deixasse de estudar esse assunto, mas ao invés de estudar 1h30 esse assunto, eu estudava, sei lá, 30 minutos e ficava 1 hora estudando, né, análise combinatória. E não fazia isso só durante uma semana. Na outra semana eu já pensava, pô, hoje eu vou estudar de novo isso, vou tentar dar uma reforçada porque eu não peguei muito bem semana passada. Mais ou menos isso, entendeu? E então eu acho importante equilibrar, sabe? Ver aquilo que você tem mais dificuldade e tentar estudar mais para você chegar pelo menos num nível que você consiga pontuar, né? Pontuar isso pensando principalmente em primeira fase, né? Porque na segunda fase tem algumas coisas que elas geralmente caem muito mais. Então aí fecha um pouco assim o, o, o círculo, né? Vai restringindo. Mas então aí para a primeira fase, então primeiro para a primeira fase era aí tinha os exercícios, né? Que tinha que resolver os exercícios para você pegar o esquema, como é que é a prova, fazer prova antiga, né? Fazer prova antiga é muito importante, principalmente quando foi chegando mais próximo da FUVEST, aí a gente começava a resolver as provas antigas, tudo, mas tem gente que já fazia isso desde o início, eu me lembro, sabe? Então, é também uma estratégia boa, né? Se você conseguir ir conciliando o, o seu estudo e fazendo prova antiga, excelente, né? Ou se você, por um acaso, já fez anos de cursinho e sabe que é prova antiga. Então, fazer prova antiga é o que, né, no meu caso, tinha muito conteúdo que eu não sabia, que eu precisava estudar mesmo. Então, por isso, na maior parte do ano, eu fiquei fazendo as tarefas, resolvendo exercício mesmo. Eu gostava muito de resolver exercício aberto, né? Então, eu resolvia, mas nos simulados do poliedro eu treinava teste, né? Obviamente eu também fazia teste, mas não contando tempo, isso não. Mas é legal também, ainda mais para quem está começando para ter noção de tempo, né? Porque o tempo no vestibular ele é precioso, né? Na FUVEST é bem acirrada a questão do tempo. E, bom, Gabi, Oi. conta um pouco, por favor, com relação, porque você comentou na parte da entrevista anterior, que já está no estudaraqui.org, sobre que você fez escola pública a maior parte do tempo, e daí depois no cursinho, só que você foi para um cursinho bastante bom, mas que teve um espaço muito grande de conteúdo que você teve que correr atrás, né? Se você puder falar rapidamente como que você fez para correr atrás? Então, relembrando, eu fiz 2 anos, assim, só de cursinho, né? Um ano eu fiz no Preveste Unesp e no ano seguinte eu fiz o Poliedro. Esse ano, aliás, no meu terceiro ano do ensino médio eu também fiz, só que aí não foi só o cursinho, foi cursinho e ensino médio. Então não foi assim, não deu para estudar muito, não deu para. Mas aí, esses anos eu já fui vendo coisas que eu não tinha aprendido antes, né? E eu também estudava sozinha as coisas que eu ia vendo, mas é óbvio que não dava para estudar tudo. No poliedro, foi onde eu vi coisas que eu falei, nossa, isso é importante. Então, essas coisas, por exemplo, e que eu via que tinha bastante incidência, né, no vestibular, um assunto X que eu não tinha aprendido na escola e que caía. Nisso eu focava, entendeu? Eu não sabia fazer, caía bastante, então eu falava, vou estudar isso. Agora, uma coisa, por exemplo, que tinha lá, sei lá, em geometria, elipse. Eu não aprendi elipse na escola, não aprendi. O professor ensinou. Só que eu pensei, quantas questões caíram de elipse nos últimos 15 anos da FUVEST? Sabe? Falei, não vale a pena. Eu pensei, eu não vou, se cair uma questão de elipse, eu vou correr o risco forte de perder a questão, porque eu acho mais importante pegar 1 hora e meia, pegar um tempo X e estudar análise combinatória, que era uma coisa que não tem como, cai todo ano, né? Não tem como. Do que perder tempo, né? Não é bem perder tempo, mas para a questão, né, é menos relevante aprender elipse do que
do que análise combinatória. Então, foi mais ou menos assim que eu fui vendo aqueles assuntos. Não aprendi isso, então era focando nesses assuntos. Então, muitas vezes, se no final de semana eu fosse estudar alguma coisa, ia ser isso. Iam ser esses assuntos que eu não tinha aprendido antes, assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então, além da aula, eu estudava mais em casa esses assuntos. Foi mais ou menos assim. E, bom, então, para a primeira fase, foi mais ou menos isso. Foi aula, resolver exercício e fazia algumas questões de primeira fase, fazia os simulados. Isso, eu acho que, olha, eu acho que é o mais importante, assim, não é o mais importante, mas é uma coisa essencial, é fazer simulado, é treinar nesse sentido. Lá no Poliedro a gente fazia muito simulado, era muito simulado mesmo. Então, praticamente toda semana tinha algum, tinha principalmente aberto, né? A gente fez um simulado aberto. Mas, sabe, eu acho que pegar a prova, colocar o tempo ali e tentando fazer, eu acho que isso é muito importante para você pegar a questão do tempo e conseguir se virar ali, né, dentro das 5 horas. Porque a primeira fase é isso, é pontuar, né? E, assim, uma coisa muito importante é você não se prender a questões. Isso foi difícil para mim, porque quando as primeiras vezes que eu prestei, eu ficava muito tempo em algumas questões, assim, porque eu falava, não, mas eu acho que eu sei resolver se eu ficar um tempo a mais. Só que na hora isso não importa. O importante é você pontuar. Você tem que fazer tantos pontos para você ir para a segunda fase. Se você acertar a questão mais difícil de física da prova e acertar uma questão que sei lá, uma outra questão de volta que não seja considerada tão difícil, as duas têm o mesmo ponto, as duas têm o mesmo valor. Então, para a primeira fase, eu acho que é preciso ter esse desprendimento, assim, você tem que falar, não sei fazer essa questão, vou pular. E isso eu acho que a gente consegue pegando, assim, com treino, né? Treinando, aí você vai fazendo isso. Eu tinha muita dificuldade, porque eu queria fazer, eu queria tentar, sabe? Então, eu perdi, às vezes, 10 minutos na questão. Podia ter feito 3, 4 questões e não fiz nenhuma. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai pegando fazendo questão, fazendo prova. E, Perfeito. bom... Pode falar, pode continuar. Eu ia falar da segunda fase, um pouquinho, assim, rapidamente. Da segunda fase. Como foi o preparo. Que, para a segunda fase, na minha opinião, e o que eu fiz também, né, foi resolver questões. Porque tinha muito assunto, tinha assuntos ainda que eu não estava totalmente, que eu não estava assim, nossa, muito segura. Então, eu estudei esses assuntos, né, fui lá refrisando esses assuntos e resolvendo questão. Mas eu gostava de refrisar principalmente resolvendo as questões já no jeitinho como se eu estivesse fazendo a prova, sabe? Tinha umas folhas lá com o tamanho do espaço que tinha para escrever a resolução e eu tentava responder naquele espaço, assim, era um quadradinho e tal, fazer lá. E da forma mais clara, da forma legível, né? Que o corretor conseguisse entender, como se eu estivesse escrevendo para o corretor ler. Então eu tentava fazer desse jeito. E foi isso, fazendo até o dia da prova, né? Outra coisa, redação também, né? Que na redação, que é, nossa, extremamente importante, né? É a prova que vale mais ponto, né? Na FUVEST. Exige muito. Exige muita dedicação, acho que para redação. E então, eu gostava muito de ler as melhores redações da FUVEST, que eles publicavam, agora não publicam mais, né? Mas eu gostava de ler, eu li algumas. Nas próprias aulas de redação, algumas vezes tinha alguma citação das redações, né? Então, eu gostava de ler as redações e escrever, né? Você vai escrevendo, tem que toda semana fazer uma redação, acho que isso é muito importante, você ficar aquele tempo ali fazendo a redação. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era, por exemplo, na obra literária Tio, né, que caiu no meu ano, na FUVEST. Aí, li o livro, vi roteiros de estudo e tal. O que eu gostava de fazer? Eu gostava de anotar, fazer anotações, sei lá, pegar pontos, nossa, ó, esse ponto aqui pode ser usado num tema de redação que fale sobre, sabe? Então, eu tentava listar alguns possíveis temas
e fazer parágrafos, coisinhas assim, relacionadas com aquele livro, sabe, com aquela personagem. Isso, eu não sei, eu ia gravando algumas coisas, sabe, que na hora de que eu vi um tema lá, eu falava, opa, tem isso, já que eu posso usar isso, aquilo, coisas de história. Eu gostava, eu vi, aprendi alguma coisa de história e eu já, opa, vou usar isso, sabe? Então, eu tinha um caderninho, assim, que eu gostava de anotar coisas diversas que poderiam me ajudar na redação, sabe? Eu acho, e primeiro que você está escrevendo, você já está pensando ali para elaborar um parágrafo e tal, isso já é um treino. E também em termos de conteúdo mesmo da redação, não só estrutura, em termos de conteúdo, eu acho que me ajudou também. Certo? Bom, então, com relação ao meu preparo, eu acho que foi mais ou menos isso. É óbvio que antes de entrar no poliedro, eu, eu estudava bastante, também o horário era parecido com o poliedro, era menos, a carga horária era menor, só que eu também estudava de manhã, tinha mais ou menos, não tinha tanto simulado, e eu posso dizer que coisas que foram importantes, assim, se fosse para listar 3 coisas, sabe? Eu diria os simulados, né? A periodicidade de simulados, você fazer simulados. Outra coisa, treinar redação, se esforçar no máximo para treinar redação e fazer, focar nas disciplinas que você tem que perceber quais disciplinas que você tem mais dificuldade, né? Você tem que, não, e quando eu falo disciplina, não é perceber, eu tenho mais dificuldade em matemática. Não, você tem que pegar aqueles pontos da matemática. Você tem que, isso, acho que essa percepção você só consegue fazendo mesmo as provas, né? Que daí você fez várias provas e, poxa, caiu tantas questões de análise combinatória e eu só consegui fazer uma porcentagem pequena dessas questões. Então você percebeu que a análise combinatória é um fraco, né? É um ponto fraco. Então o que você vai fazer? Focar nisso. Não só, obviamente, você nunca esquece as outras, mas aquele tempinho extra que você tem e que você vai estudar, pega para estudar análise combinatória, por exemplo. Então seriam essas 3 coisas: focar nos seus pontos fracos, né? Para estudar, para você tentar se fortalecer, e fazer redação, treinar redação e fazer prova. Mais ou Perfeito, menos muito isso. legal. E comenta um pouco com a gente, por favor, como foi a questão dos vestibulares, que você prestou mais de um vestibular, né? E você, em algum momento, você teve uma prioridade para qual você quis passar, e aí depois fala dos resultados. Tá. Como foi? Então, desde que eu prestei a primeira vez, em 2011, 11, eu prestei FUVEST, Unesp, Unicamp, Unifesp e o Enem. Aí, não passei. No segundo ano, eu também prestei os mesmos. No meu último ano, eu prestei também essas faculdades. Eu pensei em prestar FAMEMA, só que eu lembro que eu também tinha a UERJ, que é uma faculdade muito boa de medicina, né, da UERJ, e eu resolvi prestar o UERJ. Eu o modelo de estudo, isso diz muito sobre o tipo de prova também que você vai prestar, né? Se eu queria prestar FUVEST, eu tinha que me adaptar para fazer a prova de 90 questões em 5 horas. Então, se por uma acaso eu fosse fazer uma prova que fosse totalmente aberta, bem diferente, eu iria com certeza ser e um pouco pior, né? Porque eu não estava acostumada, né? Então, eu estudava para fazer essas provas, sabe? Para fazer esse estilinho de prova. Então, essas provas esses vestibulares eram as minhas prioridades pela questão de proximidade mesmo. Eram todos aqui em São Paulo, menos a UERJ, obviamente, né? Mas a UERJ foi assim, não sei, vou prestar, né? Foi a única que eu prestei fora, a única. Eu tive que viajar para prestar. Eu fui até Resende, mas assim, não teve outra que eu... Bom, eu sonhava, né, assim, queria passar, apesar de não acreditar que eu fosse passar, né, mas eu tinha aquele sonho remoto, assim, de passar nas faculdades daqui de São Paulo, que eu também sabia que eram faculdades boas, né, a Unesp, eu via
ouvia muito falar, sempre estava pesquisando, sempre lia umas revistas que a Unesp faz de ciência Unesp que chama, se não me engano. Então eu sempre via coisa de Botucatu, ficava super animada. A Unifesp também, que eu via falar muito bem, queria. E a USP, para mim, era quase que falar, não vou passar na USP, né? Imagina, tipo, eu nem sonhava tanto porque eu achava que eu não fosse passar. Eu sonhava mais com a Unesp e a Unifesp porque eu achava que... Porque nos anos anteriores eu tinha ficado na lista de espera da Unifesp. Isso, no ano anterior eu fiquei na lista de espera da Unifesp. Então, por isso, a Unifesp para mim era algo mais palpável, sabe? Mas, enfim, aí, na hora de estudar, eu treinava essas provas, né? Treinava a prova da Unifesp, da prova da FUVEST, e porque a da Unesp, a primeira fase, pelo menos, é meio que dentro do esquema da FUVEST, né? Tem algumas diferenças, mas é dentro do esquema. Então, aí eu prestei elas. E para a UERJ, eu simplesmente eu não vi prova antiga. Isso foi um erro, assim, sabe? Que eu vi assim, na hora a gente tava viajando, aí eu tava vendo a prova antiga, porque não deu tempo. E, sabe? Então, e também não era exatamente uma prioridade, sabe? Não era. Eu, com certeza, não, se eu passasse uma daqui de São Paulo e na UERJ, eu iria ficar aqui pela questão da distância e tal. Então, eu desses vestibulares, eu passei na, na USP, né? Na Unesp, na Unifesp. Na Unicamp eu não passei. Na Unicamp, eu não fui nem para a segunda fase, né? Em todos os anos, assim. Eu até brinco, vou prestar Unicamp, porque hoje, mas eu não fui para a segunda fase. E eu nunca entendi. Você falou, não, mas como assim, né? Porque quando eu prestei, eram 48 questões de múltipla escolha. 48 questões, assim, que relativamente tranquila, sabe? Dava para acertar dava, assim, errar uma questão, errar duas e ainda assim não ir para a segunda fase, porque por conta das sedações. Que no primeiro ano eram 3 sedações de temas não é, gêneros textuais diversos, sei lá, uma carta aberta, um relato, uma notícia, coisas bem diferentes. E nos outros anos foram 2 redações. Então, as redações, eu não treinava essa diversidade, eu treinava a fazer dissertação. Então, isso eu acredito ter sido uma razão importante para não ter passado, sabe, na Unicamp. Mas, as que eu passei foram, então, USP, Unesp, Unifesp, aí pelo Enem, né, o SISU, pelo SISU eu passei também na Federal de São Carlos, e, bom, e foram essas as aprovações. Na UERJ eu não lembro, porque eu parei de acompanhar depois que saíram os resultados, aí eu já não sei. Gabi, Eu vou precisar até pesquisar, não sei, né? Gabi, comenta um pouco como foi o dia do resultado, você lembra? Você Ó, estava lá em São José, que você Campos, você estava no cursinho, você estava onde quando você recebeu o resultado, qual foi sua reação, como foi? bom, nossa, no dia do resultado, dia 1º de fevereiro, não me lembro, 31. Foi dia 1º de fevereiro no meu ano. Mas aí, enfim, eu estava em casa, eu tinha descoberto já que tinha passado na Unifesp, na UFSCar, na Unifesp, e pô, eu tava em casa, era tarde, assim, a FUVEST antecipou o resultado. Era pra. Não, me lembrei. Era pra sair no dia 1º, que era no sábado, mas saiu na sexta-feira, entendeu? Às 3 horas da tarde. A FUVEST falou, vamos divulgar hoje, tá? Né? FUVEST soberana, né? Aí eu tava assistindo TV, assim, do lado do computador, mas eu tava muito. Aí, pra mim era inconcebível. Eu falava, não vai dar, sabe? Não vou passar, imagina. Eu não sei. Eu não tinha noção, assim, de que iria. Não... Nossa, foi... Aí, sei que deu uma hora... Eu não entrei no meu Facebook antes, eu falei, vou entrar no site da FUVEST.
Aliás, vou pesquisar no Google, né? Coloquei resultado FUVEST. Aí, né, saiu aquela listona, a lista com todos os cursos, todos os nomes. E aí eu entrei, né, fui lá pesquisando. Aí, quando eu vi lá, Cinzinha, né, Gabriela, Antônio, eu falei, não pode ser. Na hora, o meu irmão tava comigo, meu irmão de 11 anos. Eu dei um grito, assim, eu comecei, não pode ser, tá errado isso aqui, deve ser, sei lá, eles devem ter colocado lista de espera, não sei, tudo. Eu não acreditei, obviamente. Eu falei, não, tem que entrar pra ver pelo CPF, né? Aí coloquei pelo CPF, aí eu vi lá, nossa, quando eu vi, ai, foi, é a sensação, é uma sensação muito, muito boa, não tem como falar, assim, nossa, é emocionante, é emocionante. Eu chorei, eu liguei pra minha mãe, tava trabalhando, eu liguei pra ela, eu falei, mãe, né? Minha mãe não entendeu nada que eu falei, ela só entendeu o mãe e o FUVEST no final. Ela não sabia se era bom ou ruim. Então, foi muito engraçado, assim, olhando hoje. Mas aí, eu chorei, nossa, é maravilhoso pra lembrar, porque foi um momento muito bom, muito legal, assim. E é uma sensação única, não tem assim, igual. Eu acho que qualquer coisa que você quer, você planeja, você fica um tempo se dedicando para aquilo, quando você consegue, eu acho que deve ser algo, sabe, a sensação acho que é meio que a mesma para todas as situações. Se você se dedicou para uma coisa, trabalhou. Aí quando chega, depois de um tempo, tentando, não conseguindo, aí chega uma hora que você consegue, nossa, a sensação é muito boa. É excelente, assim. Nossa, foi um peso, parece que tirando um caminhão das minhas costas, assim, sabe? Foi muito boa. E, e aqui, né, especialmente, foi uma sensação ainda mais, porque eu nossa, eu não esperava, assim. Então eu fiquei não acreditando. Demorou para cair a ficha. Um Demorou dia. horas? Não, demorou muito tempo. Um dia, aqui já, né? Eu acho que em abril, não sei, maio, a gente vindo aqui para a faculdade, eu e uns colegas, né? Aí uma pessoa na frente estava com a jaqueta, né? Da medicina, assim, USP. Aí naquele momento eu olhei e eu falei, nossa, coisas. Se fosse qualquer outro momento, eu estaria vendo a camiseta e falando, nossa, me diz não. Aí quando eu vi, eu falei, não acredito. Sabe? E já tava tendo aula, já tava. Então, demora muito pra cair a ficha. Às vezes até hoje eu paro e penso assim, falo, não. Às vezes até hoje, assim. E eu acho que, e pelo que né, converso com o pessoal, meus amigos aqui, isso é bem comum, assim, sabe? Demorar para cair a ficha, demorar essa incerteza, ansiedade. Nossa, do momento que eu descobri que eu passei, até quando começarem as aulas, até eu vir para cá, para São Paulo, porque eu era de São José, né? Morava em São José. Até isso, nossa, a ansiedade estava muito grande. Tinha incerteza no sentido de que eu não sabia como eu iria morar aqui, né? Porque é uma região extremamente cara, não tinha, não tinha dinheiro, não tinha condições de me manter aqui, né? Então, Conta um pouquinho como que foi, você ficou sabendo então, e daí como que foi morar para cá? Você veio para cá, você já tinha onde ficar, você ficou no alojamento, você se inscreveu em alguma bolsa, como que foi? então, na verdade, uma coisa eu preciso falar. Quando eu prestava vestibular, eu já entrava no site da universidade, né, seja Unesp, Unicamp, Unifesp, para ver se tinha algum programa de assistência, né, para aluno. Para alunos que não tinham dinheiro, né? Porque eu falei, não tem como eu ir para um lugar que não ofereça nada. Não tem como, eu não vou conseguir me manter. Então, eu, eu já sabia que tinha algo, né? Só que, obviamente, nada não me aprofundava para saber, né? Aí, quando eu descobri que eu passei, uma coisa muito legal que tem aqui na faculdade, que foi assim, que na sexta-feira,
Ó, às 3 saiu o resultado. Às 5 horas da tarde, eu entrei no Facebook e já tinha muitas pessoas da faculdade adicionando e falando das coisas. Ah, parabéns, caloura, seja bem-vinda, não sei o quê. Sabe, isso já tinha muito. Então, dessa forma, eu já ia perguntando, e como é que é o programa de assistência? Aí já me passaram contato, falaram, olha, assistente social, falaram o nome, mandaram, me passaram o telefone. Eu já entrei no site, também procurei saber mais. No dia da matrícula, foi a primeira vez que eu tive para São Paulo. Eu nunca tinha visto a fachada da faculdade, nada. Assim. Então, a primeira vez que eu vim, eu e meu pai, nós viemos, fiz a matrícula. Assim que eu saí da portinha, que eu tinha assinado a matrícula, eu estava radiante, muito feliz. Eu já fui lá falar com a assistente social e ela já me explicou como que funcionavam, né, as coisas. Aí, assim, basicamente, a gente tem opção aqui de receber uma bolsa de auxílio, no caso, em termos de auxílio de moradia, né, que era um problema importante para mim. Tem uma bolsa moradia, só que é no valor de R$ 400, e, bom, quem tá aqui sabe que o R$ 400 para pagar um aluguel aqui, você tem que completar com uma boa quantia ainda. E tem a Casa do Estudante de Medicina, que fica perto da faculdade, onde moram 52 estudantes aqui da USP, da Medicina USP, e o CRUSP, que fica lá na cidade universitária, que tem vários blocos, né? Então, só que como a gente, na medicina, tem, principalmente a partir do segundo ano, muito mais aulas aqui na faculdade, é muito melhor morar aqui perto, né? Só que aqui perto é muito mais caro. E perto da cidade universitária, mas pode até ser um pouco mais barato, só que é mais violento também, é bastante violento, né? Então isso era uma coisa que assustava muito, né? Meu pai, porque, poxa, eu nunca tinha morado sozinha, sabe? Então isso foi um desafio tanto. Aí a gente conversou com ela, eu falei, olha, não tem condições de pagar nada aqui, né? Mesmo recebendo R$ 400 de bolsa, eu não consigo estar com mais 600 para poder pagar um aluguel, aqui, pagar uma vaga no quarto. Aí ela falou, então, você pode ficar no alojamento temporário do CRUSP, até que, e aí vai ter tem um processo seletivo, que é uma pontuação que eles fazem de acordo com a sua condição socioeconômica. Então isso avalia, por exemplo, com o que seus pais trabalham, avalia onde você mora, né, a sua origem mesmo, e a partir disso faz uma pontuação, e você concorre por bolsas, essas bolsas de moradia, por bolsa de alimentação, para você não precisar pagar nos bandejões, por bolsa transporte, né? E eu já falei da casa de estudante, não sei se eu falei muito, e pelo CRUSP. Então, tem essa distribuição. Só que o resultado desse processo seletivo ia ser em maio. E a gente estava em fevereiro, então tinha uns meses aí, eu falei, eu não tenho onde morar. Aí ela falou, então, vamos ver o CRUSP para você, eu vou tentar te colocar nesse alojamento provisório, para você ficar morando lá, até saírem os resultados, né? Então, só que o que seria muito bom seria a casa do estudante de medicina, né, pela proximidade e tudo, mas nesse ano só sairiam 2 pessoas, né? Porque assim, saem 2 pessoas que estão se formando, entre outras. Então, 2 ou 3, eu me lembro. Ai, mas tudo bem. Eu fiquei ansiosa, esperando o resultado, e ela me falou. E, no final das contas, eu consegui a vaga no CRUSP temporária, né? Uma emergência e tal. Então, eu fui lá, morei com 11 meninas. A gente dividiu um apartamento, assim, eram 3 quartos, cada quarto com 2 beliches. Foi uma experiência boa, no sentido de que ali eu tive contato com pessoas de outros cursos, sabe? Que, infelizmente, aqui, fazendo medicina, é difícil a gente ter contato com pessoas de outro curso no dia a dia. Por quê? Porque não sei se essas pessoas sabem, mas eu não sabia disso antes. Então,
Eu não sabia que o campus da medicina é isolado, assim, ele é separado da cidade universitária, né? Então, lá no CRUSP foi um momento que eu tive contato com meninas da odonto, meninas faziam relações internacionais, letras, terapia ocupacional, quem mais? Rádio e TV. Então, assim, isso foi muito legal, sabe? Esse momento foi único. Depois, hoje eu não, infelizmente, eu não tenho contato com, né, pessoas de outro curso, devido a esse isolamento, assim, pelo campus, não sei lá, na cidade universitária. Mas tinha também alguns pontos. Outro ponto muito positivo era que a gente tinha a maioria das aulas lá na cidade universitária e eu estava morando lá, né? Então isso facilitava bastante. E a questão financeira mesmo, né? Eu não teria como pagar. Então, para mim, foi excelente, sabe? Foi excelente, porque eu estava numa situação muito incerta, né? Aí saíram os resultados das bolsas e eu não consegui a vaga na casa do estudante, porque nesse ano tinham desocupado 2 ou 3 vagas somente, e então eu não tinha conseguido. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí eu continuei no CRUSP. Continuei lá no apartamento, as meninas também, as que moravam comigo antes de mim, não tinham conseguido vagas, né, definitivas, então nós continuamos. Então, vamos ficar, a gente não tem né, para onde se mudar. E eu continuei a graduação. Nesse primeiro semestre que teve, foi nossa, foi bem desafiador, no sentido de que é uma transição muito importante. A gente está acostumado com um estilo de aula, está acostumado com uma rotina de cursinho e chega na graduação e muda totalmente, sabe? É muito diferente. E eu passei por momentos, assim, difíceis, no sentido de que eu estava longe da família, eu queria, sabe, eu voltava para casa todo final de semana. Eu ia sexta-feira à noite para São José dos Campos, voltava de São José segunda de madrugada, então eu, sabe, eu queria ficar o máximo de tempo que eu podia lá, porque estava muito difícil ficar aqui. Então, eu passei esse primeiro semestre, aí em setembro, né, do meu primeiro ano, surgiu uma vaga na casa do estudante e, nossa, foi quase passar no vestibular de novo, assim, a sensação foi parecida, sabe, porque A foi uma sensação do coisa. resultado do caso estudante, foi isso? É, falei, nossa, não acredito. Falei, meu Deus. Porque era uma estabilidade, sabe? Significa uma estabilidade, porque aqui é um lugar excelente. E, enfim, aí eu me mudei. Aí as coisas melhoraram muito. Nossa, melhoraram absurdamente, assim. Sabe? Em termos de tempo livre, em termos de... o psicológico, sabe? A estabilidade. Eu saber que no ano seguinte as coisas não seriam tão difíceis, sabe? Quanto foram, pelo menos em termos de moradia, né? Não em termos acadêmicos, mas em termos de moradia. Isso, nossa, foi muito bom, foi um momento muito legal, assim, sabe, ver que deu certo, que eu ia poder morar na casa. Sem contar que ter contato com outros estudantes de medicina, assim, quando a gente está no primeiro ano, é muito bom, porque falando um pouquinho da graduação, né, do que eu tô vendo até agora já. No primeiro ano, a gente fica. É que assim, mudou o currículo também. Então, quem entrou ano passado, quem vai entrar agora, vai ser outro esquema, né? Eu já não posso falar muito bem porque, né, eu não estou dentro desse currículo novo, mas no currículo antigo, que minha turma foi a última, a gente, no primeiro ano e no segundo, a gente só tinha matérias básicas. Então, não tinha nenhuma prática, sabe? E isso era, você via, você aprendia as coisas, mas você pensava, por que você ia usar aquilo, sabe? Por que você ia usar aquela coisa tão... Nossa, era muito difícil, era desestimulante. Era bastante desestimulante, sabe? Você não saber por que você está aprendendo aquilo, por que você está decorando muitas coisas. Você se adequar ao novo estilo de aula é uma coisa muito difícil. Porque no cursinho, pelo menos, para quem, né, fez cursinho,
tá acostumado com uma didática excelente, aquele professor que vai ali dar aula e fica, sabe, o professor quase que te serve, né, com uma aula excelente, tirando as suas dúvidas de forma, tentando ser mais didático, né? A faculdade não é necessariamente assim, infelizmente, né? O esquema é outro. As aulas nem sempre são boas. Tive aulas muito boas, mas também tive aulas não tão boas assim. E isso, em alguns momentos, faz a gente se sentir meio que falando, poxa, mas eu acho que não era pra eu estar aqui, né? Porque eu não tô conseguindo. Tá difícil. Então eu vivi isso, às vezes até hoje um pouco, existem alguns momentos assim, mas mas eu acho que é tudo uma adaptação, né? A gente vai se adaptando, vai conseguindo pegar as coisas aqui, né? Com o tempo. Ainda mais se por ter vindo de outra realidade, sabe, de um jeito, de uma cidade que era diferente, coisas assim, isso exigiu de mim um tempo para eu me adaptar. Bom, Gabi, então, das matérias que você teve, qual que você mais gostou até então, agora? Tá indo pro terceiro ano, né? Das isso, que você teve, qual que você mais gostou e qual que foi a coisa mais marcante? Foi alguma matéria de anatomia, de fisiologia? Teve alguma coisa marcante nesse tempo? sim. Bom, a matéria que eu mais gostei, assim, quando eu entrei no curso, no primeiro semestre, eu não teve nenhuma matéria que eu tenha. Eu falei, nossa, adorei. Não, não teve, infelizmente. Poderia ter tido, mas não. No segundo semestre, nossa, a matéria que eu me apaixonei, foram duas, né? Neuroanatomia e neurofisiologia. Foram as matérias mais legais, assim, desse semestre. Só que nesse segundo semestre eu também tive outras matérias que foram muito bem dadas, sabe? Que foram cursos, assim, que a gente via que a turma inteira, sabe, gostou. Foram cursos bons, que foi de cardio, né? Bases fisiológicas, não, desculpa, fisiologia cardiovascular e anatomia cardiovascular também. Então foram cursos bons, mas o que eu mais gostei no primeiro ano foram os cursos de neuroanatomia e neurofisiologia, né, que me chamou muita atenção, eu gostei muito mesmo. No segundo ano, esse ano, né, que acabou, a gente teve bases fisiológicas da clínica médica, que é um curso que começa a integrar aquilo que a gente estava vendo antes, que é só como que o corpo funciona normalmente, né? A gente aprendeu basicamente isso, só que somente na teoria, né? Só na teoria. E nesse curso de bases fisiológicas, a gente começa a ver um pouquinho de clínica, assim, um pouquinho de doença, bem no iniciozinho, né? E passou pelos diversos temas. Passou por cardio, passou por neuro, por nefro, pelo sistema respiratório, enfim. E o que eu mais gostei foi de neuro também. Eu gosto muito, né? Tô gostando bastante de neuro. Ainda não tive bastante clínica, né? Eu espero que esse ano eu acho que eu vou ter, nesse terceiro ano, vou começar a ter um pouco mais de clínica, né? Mas é o que, por enquanto, é o que tá mais me encantando na faculdade, né? Das matérias. Eu gosto bastante, eu procurei também iniciação científica, que é uma coisa muito legal para se fazer na faculdade, né? Para é uma atividade extra, né? Extracurricular, não tem um assim, durante todo o curso você tem um período de optativas, que você tem duas janelas na semana, dois horários livres, né? Terça ou quarta, um horário livre de cada dia. Então, você pode frequentar laboratórios, porque aqui na faculdade, principalmente, a gente tem muita pesquisa, né, sendo feita aqui. Então, tem muitos laboratórios de investigação médica. Esses laboratórios, eles trabalham com coisas diversas. Tem laboratórios de cardio, que que publicam bastante, que são laboratórios muito importantes. Neuro, tem laboratórios de endócrino, de diversas áreas. E eu, como gostei um pouco mais de neuro, falei, não, vou procurar algo relacionado. Então,
procurei um professor que é pesquisador, conversei com ele e comecei a frequentar o laboratório dele para, né, aprender um pouco sobre a pesquisa, né? Então é algo bem interessante para se fazer, né, na faculdade. Além disso, tem ligas, né? Falando um pouquinho do que tem, né? Fora tem as ligas acadêmicas, que justamente pelo fato de não ter muito contato com o paciente, não ter contato com o paciente, não ter prática, né, nesses primeiros 2 anos, as ligas acadêmicas, elas são uma forma de de o aluno começar a perceber com o paciente, né? Isso, então, tem muitas ligas, tem, nossa, uma série de ligas que, no geral, assiste um curso introdutório, faz uma provinha e entra, se passar, geralmente depende da demanda, né, da procura. E então tem essas ligas acadêmicas, também que são todas em horários complementares, né? Porque falando um pouquinho assim de como é que são as aulas mesmo, né? É uma grade horária bastante puxada. A gente tem aula período integral, né? Das 8 da manhã até o meio-dia, 2 horas de almoço, depois das 2 da tarde até as 6. Obviamente, não são todas as aulas que terminam meio-dia ou às 6 horas da tarde, sabe? No geral, então você acaba sempre tendo, né, um tempo livre, o pessoal costuma usar também o horário do almoço para fazer outras atividades. Por exemplo, tem pessoal que treina, né? Tem atlética aqui da faculdade, o pessoal que treina diversos esportes porque tem bastante competição. E então esses horários entre o término das aulas, almoço, à noite, são esses horários que a gente tem que utilizar assim, para fazer outras coisas, fora a graduação. E, às vezes, nesse ano, principalmente, aconteceu muito de ter provas no sábado, de manhã, sabe? Então, acontece. É um curso muito puxado. Mesmo para a gente que saiu de uma rotina puxada de cursinho, mesmo assim, é bem difícil, assim, pelo menos para mim, né? Para mim foi bem difícil entrar no eixo, digamos assim. Ainda tô entrando, ainda tô dando uns passos ainda. Bom, então, na graduação, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Então, a iniciação científica, Isso, a área que é a sua iniciação científica, o que você está pesquisando, como é que é o dia a dia, se puder explicar um pouco, se a gente tem interesse. Tá. Bom, eu faço iniciação no laboratório de neurologia translacional. Na verdade, é neurocirurgia funcional, mas com o Dr. Gerson Chad, e é um laboratório que investiga principalmente, assim, tem duas linhas, tem duas vertentes, mas a vertente que eu tô é a que estuda a esclerose lateral amiotrófica, né? E então, assim, é um laboratório que trabalha muito com genética médica, assim, no sentido de que a gente faz, a gente usa técnicas para ver se pacientes têm ou não uma mutação que que está relacionada com a doença, né? Então, é sabido que a doença não tem um componente genético, certo? Que ela tem uma forma familiar, né? Então, isso lá, o pai pode passar para o filho, enfim. Só que o padrão, ele ainda tem diversos padrões, diversas formas, sabe? Então, a gente vê, em casos, um paciente que tem a doença tenta descobrir se ela é familiar ou não. Então, faz rastreia meio que o DNA dos pacientes, né, em alguns genes específicos que sabe a doença está relacionada com esse gene. Então, se tiver uma mutação X nesse gene, provavelmente a doença é por conta dessa mutação. Então, é fazer basicamente isso para descobrir qual que é a forma da doença que a pessoa tem. É isso, porque infelizmente hoje não existe um plano terapêutico, né, para esclerose lateral amiotrófica. Então, o que eu estou fazendo
por enquanto, é aprendendo técnicas, né? Aprendendo como fazer PCR, que é uma técnica que a gente faz bastante para ver o DNA, basicamente, sabe? E outras técnicas, assim, eu estou mais acompanhando, mas eu não tenho um projeto próprio no laboratório, ainda não tenho. Estou acompanhando e aprendendo as técnicas, né? E comenta um pouco com a gente com relação a qual foi o maior desafio que você considera, ou os 2 ou 3 maiores desafios que você teve na graduação até agora. Desde que você soube do dia lá, que você teve que conferir, que você não acreditou que tinha passado até hoje, quais foram os 2 ou 3 maiores desafios que você superou aí na graduação? Certo. Bom, eu acho que o primeiro foi com relação a como fazer, né? Como vir para São Paulo, como morar aqui, né? Como ficar sozinha, né? Isso foi um desafio. Eu acho que como me virar, né? É claro que meus pais não me deixaram assim totalmente não livre, não, mas querendo ou não, eu tava sozinha, eu tava num lugar bem diferente, não tinha a quantidade de dinheiro que, né, assim, para ter uma estabilidade, tava na incerteza de conseguir ou não uma vaga definitiva, né, entre aspas, definitiva aqui na casa do estudante. Essa, esse foi um desafio, porque a gente fica pensando, nossa, o que vai ser se eu não conseguir, né? A gente ficava com essa ideia, esse pensamento na cabeça, assim, sempre. Outro desafio foi adequar, me adequar às aulas, ao estilo de aulas, ao estilo de, de aula que é muito diferente daquele do cursinho, que você tem tudo na mão, entre aspas, né? Que você vai lá e o professor passa o conteúdo para você. Você basicamente estuda o que ele te deu, você estuda pela lista de exercícios que ele te deu. Aqui não tem isso, sabe? Você tem que pegar o livro e ficar lendo. Então, foi difícil perceber aqui que você estudar por um resumo, sabe? Às vezes é melhor do que assim, melhor do que eu digo. Bom, eu vou reformular a frase. Foi difícil perceber que às vezes você tem que estudar para tirar nota, né? Só que você estuda, você tentou estudar pelo livro, só que você não conseguiu tirar a nota. Porque você não. Porque nunca aconteceu muito comigo. Eu não conseguia administrar bem o tempo. Tenho ainda um pouco de dificuldade nisso. Para estudar todo o conteúdo. Porque você tem aulas, você tem muitas aulas, você tem que ir nas aulas. E é muito fácil ir deixando acumular, sabe? É muito fácil. E depois você se perde porque chega a semana de provas. Então, essa administração de tempo e adequação às aulas, isso é um grande desafio. Porque existem pessoas que conseguem aproveitar muito bem as aulas, que vão às aulas todas e conseguem depois aproveitar bem aquele tempo. Só que no início, para mim, principalmente, eu ia nas aulas e ficava lá 3 horas, só que não era como se eu tivesse dormido 3 horas. Eu não aprendi absolutamente nada, sabe? Não tinha aquele tempo para mim tinha sido quase que perdido, porque eu não tinha absorvido nada, entendeu? Então, em casa, eu teria que gastar mais tempo estudando, sendo que e aquele tempo que eu fiquei na aula, sabe? Então isso é muito frustrante, assim. Então isso foi perceber isso e perceber como que eu posso fazer para tentar aproveitar aquele tempo de aula, sabe? Então, isso foi difícil. Nossa, isso é bastante difícil. Tentar arrumar uma forma para arrumar isso, sabe? Para você conseguir tornar seu tempo um tempo proveitoso, né? Então, no primeiro semestre, nossa, foi uma dificuldade imensa mesmo. Algumas aulas, alguns cursos, eles eram assim,
os professores com um pouco mais de didática, ficava mais fácil, sabe? Outros cursos, às vezes, não tem tanta didática, o professor não tem tanta didática, aí fica mais difícil, você não consegue entender, você não consegue ouvir o que o professor está falando, porque ele fala baixinho, ele quer usar microfone. E sabe, é uma sala escura, e você acabou de ter aula de manhã, você tá à tarde, na quarta-feira, tá cansado, sabe? É uma situação que é bem difícil, assim, a gente ir se adequando a ela. Isso foi, eu acho que um desafio bem grande, que eu não só eu, assim, eu percebo que muitos colegas aqui da faculdade, sabe, também passaram por isso, e no final cada um sempre consegue se conhecer, né, e perceber, não, para mim, fazer isso é melhor, para mim, não, sabe, então isso a gente vai se descobrindo. E bom, mais desafios. A carga horária puxada, mas a carga horária puxada sem dúvida é um desafio. Nossa, sem dúvidas, mas outro E desafio. eu queria saber também quais foram as coisas boas, assim, quais foram as duas ou três melhores coisas que Tá, aconteceram aí que você achou legal, que você acha fenomenal da faculdade ou como morar em São Paulo, para fazer medicina. tá. Bom, o que é muito legal são as oportunidades, né? Que a gente tem muita oportunidade aqui. Dá pra, nossa, você tem contato com profissionais muito bons, né? Pessoas que, sabe, que estudaram aqui na faculdade, que eles vêm da aula, eles falam, eu sentei aí, né, há tantos anos, fui da turma tal, você vê que não, sabe? E é uma pessoa que é um baita de um profissional, então isso, isso é muito bom de mim, sabe? Isso é uma coisa muito legal, eu acho. Mas aqui na faculdade tem muitas oportunidades no sentido de várias atividades que os alunos podem fazer, né? Como eu já falei, da iniciação científica, das ligas, poxa, é muita coisa, sabe? Você pode buscar de várias formas. Tem também, tem outras iniciativas aqui na faculdade, tem um cursinho que é um cursinho da mesma forma que o Preveste era, né, o da Unesp, um cursinho comunitário que chama Medicina, que é uma iniciativa muito legal aqui da faculdade, sabe? Então, são coisas de que você pode ir se engajando e se descobrindo, né? Eu acho isso muito legal. Tem, você vai se identificando, assim, você vai tentando coisas e vendo o que você mais gosta, né? Eu, pessoalmente, não fiz muitas ligas até então, né? As ligas eu acabei, por enquanto, eu entrei apenas em uma liga, né, que eu tô frequentando, mas nas outras ligas eu acabei não entrando, porque uma decisão minha, né, decisão minha, e mas tem pessoas que fazem muitas ligas porque gostam de fazer, gostam do esquema. Então, tem pessoas que se engajam no centro acadêmico e outras no departamento científico. Enfim, tem muito espaço para você fazer coisas que você tem vontade de fazer, sabe? Para áreas assim. Um desafio, assim, se for só mais um desafio, é você saber, é você ir fazendo essas coisas sem se perder na graduação, justamente por por ser bastante puxada, né? Isso é um desafio. Bom, outro ponto positivo, assim, deixa eu pensar. Além de todas as oportunidades que a gente tem, além de ter contato com as pessoas que são profissionais, o espaço que a gente tem para fazer coisas. Ponto muito assistência, porque aqui eu recebi muita assistência aqui. É, isso é evidente, assim, eu não estaria estudando aqui se não tivesse recebido toda a assistência que eu recebi. Essa é um ponto muito importante.
Eu acho que deixar isso claro. Tanto de moradia quanto de bolsas, é isso? Sim, sim, assistência para quem, como eu, né, não não viria para cá, entendeu? Se não tivesse essa assistência, né? Então, isso é uma coisa muito legal. E, bom, o network, né? O network eu acho que é realmente esse contato é uma das coisas que eu acho mais legais, assim. O aluno aqui, ele pode ir no hospital, eu posso ir lá no hospital e acompanhar procedimentos, sabe? Eu conversando, procurando um, um médico, lá, sabe? Eu posso acompanhar, posso aprender praticamente qualquer horário, sabe? Isso é muito legal, eu acho. Porque, pelo menos do que eu vi até agora, né? Eu posso estar enganada. Tem bastante gente querendo ajudar, sabe? Tem bastante boa vontade, digamos assim, em termos de ajuda. Bom, é difícil, a gente vê as coisas assim e o ambiente também da faculdade é um ambiente bom, é um ambiente assim, não sei, eu não conhecia, né? Eu não conhecia, que quando eu conheci a faculdade eu fiquei encantada com a estrutura, com o jeito que as coisas são, sabe? Tem um espaço para os alunos embaixo, que é o porão, tem o prédio, ele é muito bonito, o HC todo muito perto, sabe? Então você tá ali no ambiente que você vê os médicos, você já assim, nos primeiros anos, que são esses anos mais difíceis, pelo menos eu posso falar, para mim, o primeiro ano foi muito difícil, o segundo ano foi muito difícil. Você se sente desmotivado várias vezes, mas aí você tá ali, você vê, você tem mais contato, sabe? Você pode conversar mais, tá num ambiente que você se sente mais médico, isso é muito bom. Isso vai te motivando, assim. E com Bom, relação aos seus sonhos de futuro, quais são os seus sonhos? Daqui a 5, bom, 20 anos, ah, quais são os sonhos de eu me futuro? esqueci de uma coisa, mas uma oportunidade, outras oportunidades de intercâmbio, né, que a faculdade oferece, isso também é importante. Mas, bom, meus sonhos. É, eu. É difícil. Mas, assim, eu tenho vontade de fazer um intercâmbio, né? Tenho vontade, não sei se um ano, não sei qual tempo, mas eu tenho vontade. Tenho vontade também de. Bom, eu tô em descoberta, né, do que eu tô gostando, tô na fase. Nesse momento eu tô gostando de neuro, pode ser que eu goste de outra coisa depois, não sei. E então eu quero poder aproveitar ao máximo, né, as oportunidades aqui no sentido de aprender, de fazer as coisas conforme, sabe, eu vou lá, eu quero fazer isso, então eu vou lá e vou poder gastar um tempinho nisso, porque eu quero ver se é isso mesmo que eu gosto. Também sonho, bom, é bem difícil, é bastante difícil essa pergunta, qual que é o meu sonho, E com relação o pessoal tá não fazendo a sei. segunda fase da FUVEST aí, nota de corte alta, 73 medicina aqui esse ano, tá indo para a segunda fase aí nas próximas semanas. Que você tem alguma dica, alguma mensagem aí de motivação pro pessoal? O que você falaria pro pessoal que tá agora, passou já da primeira fase e, e tá indo para a segunda fase? E para os que não passaram, né? Os que vão fazer mais um ano de curso ou vão fazer o primeiro ano de cursinho, qual que é a mensagem que se dá para essas pessoas aí, para os estudantes que estão querendo estar aqui no seu lugar daqui a um tempinho? Bom, para os que vão fazer a segunda fase, a dica, assim, dica, né, o que eu acho que é importante é treinar, escrever, né, treinar, assim, continuar treinando, né, responder as questõezinhas,
saber bem o tipo de prova, sabe? Fazer os últimos anos de FUVEST aberta. Mas isso eu acredito que muitos, né, já estão fazendo, né, por esse tempo. Isso eu acho que é muito importante, assim, né? Manter isso até bem próximo da prova e manter a calma, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. Você pode saber, tá sabendo tudo o conteúdo, mas se você não tiver a calma, fica quase insustentável. Você não consegue fazer a prova, você perde noção do tempo, coisas bobas que nunca te atrapalhariam ali, se você não manter a calma. Se você não tiver a calma, essas coisas vão ser pesadas na hora. Então, eu acho que é ter consciência, né? Se você trabalhou, né? Se você fez o... Se você estudou, as suas chances de passar são grandes. Se você, né, tá no... Você está se testando, né? É você contra você mesmo, você contra o seu nervosismo, contra o medo. Eu tinha bastante medo, pessoalmente eu tinha bastante medo. E aquela ansiedade, e se eu não passar, como é que vai ser? Eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo o cursinho, eu não sei se vai. Tem esse psicológico, você contra o seu psicológico, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar controlar, né? Para quem não passou esse ano, é absolutamente normal não passar, né? A grande parte dos alunos, então aqueles que não passaram de primeira, ir para a segunda fase é já é algo difícil, porque exige uma pontuação alta, sabe? E é uma coisa assim que a gente tem que, acho que treino. Então, se não passou esse ano, eu acho que agora é a hora de replanejar, sabe? Você pensar. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava muito isso no cursinho. Que eu lembro que assim, no dia anterior a uma prova, ao vestibular, ele falou: hoje eu vou falar não sobre como agir amanhã, mas eu vou falar sobre como agir depois de amanhã, se você acha que você não passou. Ele falava isso. Então, e serviu para mim, porque foi no ano que eu não passei, né? Então, você tem que repaginar as coisas, a sua vida. Você tem que pôr no papel ali. O que eu fiz esse ano que não deu certo e o que eu fiz que deu certo. Sei lá, eu ficava muito tempo estudando aquilo que eu gostava. Eu adoro história, então eu vou estudar história pra caramba, eu vou saber tudo de história. Para a primeira fase, isso é péssimo. Porque eu já disse, né, que uma questão de história, mais difícil que seja, vale a mesma coisa que uma questão, sei lá, de inglês, de qualquer outra matéria. Então, a gente tem que se desprender dessas coisas, né? E isso, é que para mim isso foi algo que realmente foi importante, sabe? Perceber isso foi, eu acho que foi determinante, assim. Então, pensar, o que eu fiz de errado esse ano? Porque esse autoconhecimento vai dando margem para a gente tomar atitudes mais coerentes, eu acho, sabe? E você faz o seu plano de estudo de acordo com realmente as suas. Porque você se conhece, você sabe que aquilo é o que funciona para você. E, e isso, eu acho que ajuda até na faculdade, sabe? Quando a gente entra, quando tem toda aquela fase de adaptação. Porque daí tem um momento que você entra, você tem que ver e para, opa, o que eu tenho que fazer aqui que eu não tô fazendo? Por que tá assim, sabe? Por que eu não tô conseguindo lidar com isso? Quando eu tava aqui, eu sempre paro e penso assim, por que eu não tô conseguindo lidar? O que eu tô fazendo de errado? Sabe? Então é importante ter esses momentos de checkpoint, assim, para você ver, não, o que tá tendo de errado, o que não. E eu acho que esse é o momento para fazer isso, sabe? Para quem não foi para a segunda fase, que é uma coisa normal. Eu, nas duas vezes, eu prestei três vezes FUVEST, duas vezes eu não fui para a segunda fase. Eu fui para a segunda fase uma única vez, que foi a vez que eu passei. Então, é muito importante, nesse momento, você parar e ver o que está faltando,
sabe? E traçar a... Assim, eu faria no papel mesmo, eu fazia, escrevia no papel. Onde estou, para onde quero ir e o que está faltando, sabe? E ia colocando assim no papel. Porque eu acho que daí fica mais visual, assim, você consegue ver, você sempre olha para aquilo e fala, opa, falta isso, falta aquilo. Então, tentar se organizar, esse é o momento. E para quem vai começar, é basicamente isso também, né? Já ir tentando se conhecer, já ir treinando o fazer prova. Isso é fundamental. Treinar, fazer prova, eu acho que é uma coisa que também te ajuda a ter autoconhecimento. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E tem mais alguma pergunta, Lucas? Perfeito. Tem mais alguma coisa que você queria falar para finalizar? Eu desejo uma boa prova para os que vão fazer dia 10, né? Dia 10 a prova. Desejo calma, tranquilidade e concentração, né? Concentração é muito importante. Então, e para aqueles que vão fazer mais um ano de cursinho, que não fiquem tristes por isso. Não, não se inferiorizem, sabe? Porque é extremamente comum. Eu sei como é você não passar, você vê que não deu. Você sente que você tá a um ano da aprovação, assim, sabe? Você fala, não vou passar. E é horrível quando as pessoas vêm e perguntam pra você, e aí, como foi? Não sei o quê. A pessoa fala, eu fiz 80, sabe? Daí você, hã? Então, não se deixe, não se inferiorize por isso, sabe? Porque isso é uma questão de treino. Isso é uma questão que eu acho que qualquer um com treino pode fazer a quantidade de pontos, assim, qualquer um com treino pode conseguir, né? Passar. E se, e se a pessoa tem uma dificuldade de colocar outro curso lá na hora do vestibular, na hora de se inscrever, se a pessoa sentir, mas eu não quero colocar isso, se dói, assim, a pessoa sentir uma... Dê ouvidos a essa sensação ruim que tá te impedindo de clicar ali, sei lá, em outro curso, sabe? Dê ouvidos, porque talvez você arrume um atalho, sabe? Faça outro curso, mas e você não vai ficar, mas não era o que eu queria, né? Então, eu acho que vale a pena sempre pensando, é isso que eu quero? Por que que eu quero, né? Porque daí você vai dando substrato motivacional para você, sabe? E é muito legal quando surge da gente mesmo. Não, eu quero por causa disso, 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 sabe? E não necessariamente é uma razão só. Por exemplo, eu quero porque eu sonho, porque desde sempre. Não. Às vezes são, no meu caso, pelo menos, foram coisinhas pequenas, diversas. Até hoje eu vou encontrando coisinhas aí que me faziam querer fazer medicina. Então, é um conjunto. Eu acho que sempre olhar para isso, eu acho que é bom. Eu acho que é positivo. Bom, é isso e boa sorte. Muito obrigada a todos pela atenção. É isso. Excelente, Gabi. Muito obrigado. E muito obrigado pela conversa hoje. Daqui a um tempo, você que vai estar entrevistando aí o pessoal, a gente vai estar conversando Sim, espero a aqui. todos. Pretendo. Só então, falando um pouquinho do estudar aqui, né? Que é, porque quando o Lucas falou comigo, disse que tinha essa ideia, eu me lembrei de uma coisa que eu até esqueci de falar antes, que é importante, que quando eu estava lá prestando na época do cursinho, né, eu adorava ver uns blogs de pessoas que estudavam nas faculdades e contavam como era a vida delas, sabe, de medicina. Um blog, inclusive, do André Ságio, do Deco, que eu via, e teve um momento que eu vi uma foto da árvore de Natal da Faculdade de Medicina que eles montam todo ano aqui na faculdade, né? E eu vi ele em frente e falei, nossa, que lindo, eu fiquei encantada, sabe? E aí ele foi para Boston e eu ficava acompanhando, sabe? Era uma coisa que me motivava. Então, quando o Lucas me falou, eu lembrei disso e falei, poxa, é verdade.
aquilo me motivou. E teve um dia que eu estava vendo uma matéria dele do blog, eu mostrei para minha mãe, ela falou, Índia, você vai estar lá, sabe? Então, são coisas assim que vão dando aquela vontade, sabe? Que são coisas que ajudam. Então, eu acho que o estudar aqui, eu quero que seja uma forma de ajudar, né? Tanto para fins de motivação quanto para fins de conhecimento mesmo. Como que é aqui a USP? Tanto que a gente não vai falar somente a USP é maravilhosa, não. Já fala também de pontos que, sabe, que são coisas assim, que, que infelizmente preocupam, sabe, aflições de alunos, para ver que, para perceber que a gente não tem aflição só quando a gente está no cursinho, sabe? Que as pessoas que estão aqui não são pessoas que são, nossa, pessoas, como é que eu posso dizer, extraordinárias. Não, a gente tem aflição, a gente sofre antes da prova, a gente também deixa a matéria acumulada, sabe? Então, é um dos objetivos do blog é esse, e eu pretendo, junto com o Lucas, meu amor, fazer mais entrevistas com o pessoal daqui da faculdade. Tem histórias maravilhosas aqui, né? Histórias lindas, né? Das pessoas aqui. E fazer também sessões com os melhores momentos aqui da faculdade, enfim, coisas assim. Eu espero que vocês gostem e acompanhem. É isso. Boa noite, pessoal. Excelente. Obrigado, Gabi. Você é meu amor, eu te adoro. A gente está junto nesse projeto aí, ajudar o pessoal, contar um pouquinho como é que é o lado bom e o lado bom, lado ruim daqui. Beijão, meu amor. Beijo. Todo mundo aí de estar aqui. Tchau, tchau.